Olá, este é o programa Autores na Web e a gente segue conversando com a Renata Rossi, que é especialista em alfabetização, porque este é o terceiro vídeo sobre os processos de alfabetização. Renata, muito obrigada mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Olha, está sendo ótimo a gente discutir esse assunto, falamos um pouco sobre a definição de alfabetização no primeiro vídeo, depois no segundo vídeo sobre essas transformações, o dia a dia mesmo, né, na educação, sobre esses processos. E agora nesse terceiro e último vídeo eu queria te perguntar como a alfabetização está apresentada na BNCC. Bom, a BNCC é um assunto que está, vamos dizer assim, movimentando as escolas por aí, as redes, porque foi homologada agora, no dia 20 de dezembro de 2017. É recente. É recente. E as escolas têm um período, né, pelo menos é o prazo que foi dado, as redes, as escolas têm um período de 2 anos para adaptar o seu currículo a essas novas indicações, porque a BNCC, ela tem uma natureza normativa, então é uma lei, né? É preciso que as escolas e as redes se adaptem a essa nova legislação. E é claro que o tema alfabetização não podia estar de fora, né? Principalmente porque ela tem indicações tanto para a educação infantil quanto para ensino fundamental, e principalmente na educação infantil e também no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, nós temos muitos pontos relacionados à alfabetização. A educação infantil na BNCC, ela está organizada por campos de experiências. Então nós temos, na terceira versão, nós tínhamos um campo de experiência. E como ele não tá, a educação infantil não está dividida em disciplinas, componentes curriculares, então a gente pensa que um campo de experiência que trataria mais sobre a alfabetização é o campo de oralidade escrita. E esse era o campo que estava indicado na terceira versão da BNCC, que saiu em abril de 2017. E é a versão da BNCC que os livros do PNLD de anos iniciais foram escritos. Mas na BNCC de homologada, na quarta, tem gente que diz BNCC homologada, BNCC quarta versão, BNCC versão final, mas essa que foi homologada em 20 de dezembro, eles mudaram o termo, né, como eles estão chamando esse campo de experiência para escuta, fala, pensamento e imaginação. Acho que é esse, né? Que eu acho que é mais até condizente, porque ele engloba outras linguagens dentro desse campo de experiência. E só pelo fato de se chamar campo de experiência, a gente já sabe, e volta àquela ideia que nós tínhamos falado no primeiro, no segundo vídeo, de que as crianças aprendem a ler lendo e a escrever escrevendo. Então, um campo de experiência é aquele em que as propostas de ensino devem ocorrer com as crianças experienciando aquilo, né? Então, de novo, não é a intenção de colocar as crianças da creche, da educação infantil, sentadas, fazendo atividades, mas de novo, aproximá-las das culturas do escrito, já que elas já são usuárias da língua. Não tem, jeito de tirar essas crianças da educação, porque tem gente que tem horror de falar que vai alfabetizar as crianças na educação infantil, mas é que a perspectiva de alfabetização não está bem colocada aí neste caso, né? Porque se alfabetizar colocar essas crianças ali em contato com as culturas do escrito, ela tá nisso no dia a dia. Ela só não vai estar em contato com essas culturas se eu mandar ela para uma ilha deserta, né? Aí eu isolo, né? Mas no dia a dia, ela já está passando por esse processo de alfabetização. E eu volto a dizer, a criança não pede autorização para se alfabetizar. Você é mãe, a gente estava conversando, você estava dizendo, as crianças estão ali atentas a tudo, é o horário nobre da alfabetização delas. Daqui a pouco você vai se surpreender com a sua filha, porque ela já vai estar escrevendo nome, reconhecendo letras, né? Sem você ter ensinado, né? Então, esse processo acontece naturalmente, porque a criança é uma usuária da língua, e a escola também tem que ter uma intencionalidade em relação a isso, desde a educação infantil, e a BNCC traz por meio dos campos de experiências.
No ensino fundamental, nós temos uma indicação de alfabetização até o 2º ano. E essa indicação foi uma indicação um pouco polêmica, porque a BNCC foi construída a partir de algumas legislações, né, a Constituição Brasileira, a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais, e também a partir do Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação, nós tínhamos uma meta, a meta 5, que era a indicação de se alfabetizar todos os alunos na idade certa. E a idade certa era até o final do 3º ano, até os 8 anos de idade. Mas a BNCC, que veio depois do Plano Nacional de Educação, indicou que a alfabetização deve ocorrer até o final do 2º ano. Essa indicação de qual é a idade certa para se alfabetizar e tal, eu penso que é uma discussão super polêmica e que eu acho que a gente não vai tratar dessa polêmica aqui. E que, inclusive, a BNCC deixa aberto para que as próprias redes decidam a respeito disso. Mas, na BNCC, a indicação é que os alunos se alfabetizem até o final do 2º ano. E quando a gente diz se alfabetizar, é que eles tenham se apropriado do sistema de escrita até o 2º ano. É uma questão polêmica, eu muito entendo, polêmica. A gente chegou a falar sobre, né, qual é a idade correta, conversamos nos outros vídeos a respeito disso. Mas quando você acrescenta a questão do pensamento e imaginação, né, além da oralidade e a escrita, o que a gente consegue enxergar nesses outros 2 pontos? Acho que é uma super observação, porque a gente veio de um processo de alfabetização, vamos dizer assim, de que era muito pela percepção, era um processo de alfabetização que era muito calcado na cópia e na repetição. Então, eu aprendia, eu me alfabetizava, essa era a ideia deste método, de que quanto mais eu copiasse aquela palavra, mais eu estava me alfabetizando em relação a ela. Então, era muito o comando de que quanto mais eu olhar para aquilo e quanto mais eu repetir aquilo, ou às vezes as crianças ficavam repetindo, então também era uma questão da fala, da escuta, da visão, então era muito perceptual, né? Então, sem querer ficar citando muito a Emília Ferreiro aqui, mas já citando novamente, é que a Emília traz na introdução de da psicogênese da língua escrita, uma frase muito marcante, que ela disse que a criança, por trás dos olhos que vê, da mão que escreve e de um ouvido que escuta, tem um cognitivo, tem um cérebro, uma criança pensando, né? Então, a criança pensa muito a respeito de como se escreve, de como se lê, de quais são as letras boas para se escrever, e ela vai criando hipóteses a respeito dessa escrita. E é a partir dessas hipóteses, dessas ideias, que o professor tem que ir fazendo suas intervenções. Então, primeiro, a gente tem que entender que tem um cognitivo ali pensando muito, imaginando muito e criando muito, né? A 1000 por hora. Essas crianças estão a 1000 por hora. Fábricas, nossa, 24 horas. Né? Tem que, às vezes tem que falar, gente, calma, né? Eu não estou conseguindo ir no ritmo de vocês. Mas o interessante é partir de todo esse conhecimento que eles estão construindo por eles mesmos e sistematizando esse conhecimento, né? Porque se eu chego lá e já digo para a criança, isso está errado, né? Então, eu não posso só partir de que o que ela traz é errado. É uma ideia que ela tem. Vou construir, moldar essa ideia do que ela tem e aos poucos ela vai se alfabetizando. E não é do nada que ela alfabetiza, né? Não é aquele discurso, eu não sei, de um dia para outro ela teve aquele estralo, né? Não sei onde é que dá esse estralo, né? Acordou não tem estralo, gente, isso é muito trabalho do aluno, da criança, porque pensou muito a respeito daquilo, imaginou, criou hipóteses, viu o coleguinha escrevendo de outro jeito e já achou que a hipótese dele já não estava muito, né? Por que eu escrevo de um jeito e ele escreve do outro, né? Compara, pensa a respeito daquilo e muita intervenção didática, muita intencionalidade pedagógica colocada nisso. Isso só pode resultar na alfabetização dos alunos.
Olha só, a gente teria muitas outras questões ainda para pontuar a respeito de alfabetização, desses processos todos. E se você ainda não assistiu ao primeiro e ao segundo vídeo dessa sessão, né, que nós fizemos de 3 vídeos sobre o processo de alfabetização, então corre lá para você também se inteirar sobre toda essa conversa. Renata, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente no Autores na Web. Foi ótimo, foi um prazer conversar com você. Eu é que agradeço. Sempre que quiserem conversar sobre alfabetização, podem me convidar. Me chama! Me chama. Então tá ótimo, a gente encerra por aqui e a gente se vê com outros assuntos aqui no Autores na Web.